Se a gente tivesse que resumir o primeiro ano do governo Bolsonaro em uma única palavra, seria intenso. Em apenas 12 meses, ele aprovou reformas, firmou parcerias importantes, deu declarações controversas e manteve os ânimos exaltados o ano todo. É tanta coisa que fica difícil lembrar de tudo o que aconteceu em 2019. E para ajudar você a refrescar a memória, elencamos os principais fatos desse ano tão diferente. A começar pela própria composição política do novo governo. Bolsonaro até tentou enxugar o número de ministérios para 15, mas começou seu governo com 22 e prometeu nomear ministros por critérios técnicos. Com isso, os políticos de carreira que ocupavam as principais pastas deram lugar aos militares. Mas os principais nomes da equipe ministerial eram civis. O ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, aceitou o Ministério da Justiça e Paulo Guedes chegou para ocupar o Ministério da Economia com a promessa de fazer a tão comentada reforma da Previdência. Indo para o Congresso, a relação do governo com a Câmara e o Senado começou um pouco estremecida. Logo de cara, as duas casas deixaram claro que iam assumir um papel de protagonismo nas principais votações, e até houve momentos de desentendimento, como na troca de farpas entre Moro e Rodrigo Maia. Funcionário do presidente Bolsonaro, ele conversa com o presidente Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro quiser, conversa comigo. E eu fiz aquilo que eu acho correto. Mas, com o avançar dos meses, Executivo e Legislativo começaram a falar a mesma língua, e os projetos passaram a avançar. Por outro lado, quem começou a se desentender para valer foi a própria base aliada, e o partido de Bolsonaro foi o grande exemplo disso. Envolvido em escândalos de candidaturas laranja, o PSL se fragmentou em alas pró e contra Bolsonaro, com direito até a reunião secreta, infiltrados e áudios vazados. Não tem conversa, não tem conversa. Eu incluo o presidente. Como é que o presidente se presta ao papel dele? Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel esse vagabundo, cara. Eu botei nessa porra, eu andei no sol 246 cidades, no sol gritando o nome desse vagabundo. Dia para noite, aliados viraram opositores, a ponto de o presidente abandonar a sigla e criar a sua própria, o Aliança pelo Brasil. Paulo Guedes assumiu o Ministério da Economia com a promessa de aprovar a reforma da Previdência. E conseguiu, mas não sem passar por um desgastante processo na Câmara. As novas regras de aposentadoria foram apresentadas por Guedes em fevereiro e só entraram em vigor em novembro. E não sem mudanças. A expectativa era que o governo economizasse 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos com aposentadorias. No fim, essa economia deve ficar na casa dos 800 bilhões. Outra novidade significativa foi a Lei de Liberdade Econômica, que desburocratizou a vida de empreendedores de todo o país. A ideia era justamente reforçar os princípios do livre mercado, diminuindo os entraves do Estado na hora de abrir uma empresa. E para tentar mudar os números do desemprego, foi apresentado o Programa Verde e Amarelo, um pacote de estímulos ao emprego para jovens entre 18 e 29 anos. A ideia é aliviar a tributação sobre as empresas e, em compensação, taxar os desempregados. No cenário internacional, a grande conquista econômica foi o Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia. Ele abrange bens, serviços, investimentos e compras entre os governos. Só que a medida ainda precisa ser ratificada para valer de vez. A segurança foi uma das principais bandeiras de Bolsonaro em seu primeiro ano de governo. E ele começou seu mandato cumprindo a promessa de campanha de facilitar o acesso às armas. Assinou primeiro um decreto voltado para a posse de armas e meses depois tentou flexibilizar o porte. No entanto, acabou voltando atrás depois da repercussão causada. Agora, a proposta de porte tramita na Câmara. No Ministério da Justiça, o ministro Sérgio Moro apostou todas as suas fichas no pacote anticrime. Só que essa medida também gerou discussões por trazer propostas consideradas delicadas, como o excludente de ilicitude para policiais e mudanças no conceito de legítima defesa. Por isso, o projeto apresentado lá em fevereiro só foi aprovado em dezembro, depois de muita discussão e uma leve desidratada. Moro também criou o projeto piloto Em Frente Brasil, em que cidades foram escolhidas para ter um investimento extra em segurança pública. Em apenas 3 meses, o número de homicídios caiu 44% nesses lugares. No restante do país, os números da violência também caíram. Só nos primeiros 4 meses de 2019, o total de assassinatos foi reduzido em 21%.
Fora do país, o primeiro ano do governo Bolsonaro foi marcado pelos discursos em eventos internacionais. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, Bolsonaro fez um discurso breve em que prometeu negócios sem ideologia e reforçou a importância das reformas para o Brasil. Na ONU, chamou a atenção ao levar questões internas para o debate internacional. Criticou a imprensa, os médicos cubanos, citou o Foro de São Paulo e partiu para cima até mesmo do cacique Raoni. Durante os incêndios na Amazônia, entrou em choque com o presidente da França, Emmanuel Macron. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. E se as relações com a França foram estremecidas, Bolsonaro se aproximou dos Estados Unidos, foi a Washington e estreitou laços com Donald Trump, embora não tenha conseguido evitar as taxas na hora de vender aço para os americanos. Mas não podemos esquecer de todas as crises que passaram pelo governo Bolsonaro em 2019. A começar pelo caso Queiroz, que assombrou o governo desde os primeiros meses do ano. Embora o escândalo não esteja ligado diretamente ao presidente, complica o seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro, suspeito de realizar a prática de rachadinha quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Outra crise que surgiu foi o confronto entre a ala militar e os apoiadores do escritor Olavo de Carvalho. Olavo começou a fazer críticas a vários militares que atuam em cargos importantes do governo, incluindo o vice-presidente Hamilton Mourão. O racha foi tão grande que alguns ministros caíram, como o general Carlos Alberto Santos Cruz, da Secretaria de Governo. Outro nome que tombou em meio às polêmicas foi Gustavo Bebiano, homem de confiança de Bolsonaro e que ficou apenas 2 meses à frente da Secretaria-Geral. Ele caiu após se desentender com Carlos Bolsonaro, filho do presidente, e ter divulgado áudios e conversas. Mas o que podemos esperar de 2020? Pautas importantes vão entrar em discussão, como as concessões estatais e as reformas administrativa e tributária. Além disso, debates como a prisão em segunda instância e pontos excluídos do pacote anticrime, por exemplo, vão reaparecer e aquecer o jogo político. Isso sem falar das eleições municipais. E todos esses pontos e aqueles que ainda vão surgir no próximo ano você acompanha com a gente aqui na Gazeta do Povo. Até 2020!